começou, é. Ah, então Tá. vamos lá. Começa eu falando aqui, vai ver se começou. Tá gravando. Eu, Marcelo de Paulo Jegues, o historiador, estou aqui no dia 5 de junho de 2009, em Cornélio Procópio, com o Carlos Alberto Torres, jogador consagrado pela seleção brasileira, Santos, Fluminense, também teve passagem no Flamengo, Cosmos. E tô comendo aqui. E tá comendo aqui. Uma entrevista bem... Um bate-papo descontraído. Carlos Alberto, pra gente ter uma ficha total na minha entrevista, só data de nascimento. Nasci no dia 17 de julho de 1944. 44. Onde e quando você começou a sua carreira? Bom, eu comecei a minha carreira no Fluminense, Fluminense? no juvenis do Fluminense, no ano de 1960. Eu tinha 16 para 17 anos. E ficou até quando, né? No Fluminense eu fiquei até o início do ano de 65, quando fui transferido para o Santos. Naquela época foi a maior transação. Né, entre clubes no futebol brasileiro. A minha carreira no início dela foi muito rápida, né? Porque eu com 16 para 17 comecei no juvenil do Fluminense. Com 16, vamos dizer. Com 18 eu já estava na seleção brasileira principal. Beleza. Então foi uma carreira muito... E no Fluminense, teve gols assim, que o senhor tem de cabeça, mais ou menos? Assim? Não, lembro alguns, eu fiz. Porque o estilo que eu jogava, né, é o que se chama de ala hoje. Né? Ala direito. É o ala, né, que vai pra frente. Só que na nossa época a gente ia e tinha que voltar para marcar o ponto. Né? Naquela época a gente tinha ponto, hoje não tem. Então a gente costuma dizer que ala é a posição mais fácil que se tem para jogar hoje. Porque você não tem ninguém para marcar, E joga ali solto. Jogador que tem habilidade, ele se consagra, como na minha opinião, o caso do Leonardo Moura do Flamengo, um jogador que tem muita habilidade. Ele tem habilidade de atacante, né? Que dribla fácil. Jogou alguns jogos. Agora não são todos, né? Que aproveitam dessa facilidade que a posição oferece. Né? E eu marcava muitos gols, inclusive de pênalti também, né? E jogadas individuais. Mais ou menos assim pra gente registrado no Fluminense. Assim, então ficou até 65, então lá? Eu fui, hein? Até 65 o senhor ficou? Eu fiquei até o início do ano, janeiro, fevereiro, no Fluminense. Quando me transferi para o Santos. Tá, e antes de transferir para o Santos, títulos no Fluminense? Ganhei o Campeonato Carioca de 64. Aliás, eu disputei o Campeonato Carioca, 2 Campeonatos Carioca. 63, que antes era de juvenil, né? 63 e 64. 63 nós fomos vice-campeões do Fluminense. Matamos no jogo final contra o Flamengo 0-0. Foi entre clubes o maior público né? No Maracanã, quase 200 mil pessoas na época. E no ano seguinte, 64, nós fomos campeões carioca. E aí, em 64, ainda jovem, o segundo ano meu profissional, eu fui eleito naquele ano o melhor jogador do Rio. Aí, no ano seguinte, logo no início, eu me transferi para o Santos, que na época era o melhor time do mundo, né? Já tinha Pelé, tudo. O pessoal tudo no auge, né? Pelé com 24 anos. Né? Imagina, né? Já tinha Coutinho, Pepe, Dorval, Mengal, Zico, Mauro, Gilmar. Enfim, eu tive o privilégio de fazer parte daquele time, ainda garoto. Eu tinha 20 anos de idade. 20? Menos de 20, antes de completar 20 anos de idade. Aliás, eu já tinha 20 anos, aliás. Eu tinha 20 anos. Antes de completar o 21º ano da minha vida, fui jogar nesse timão. E aí as portas definitivamente se abriram na seleção. Apesar de que a primeira oportunidade que eu tive na seleção foi em 64, na Copa das Nações. E eu quer dizer, não digo isso com muita felicidade ou batendo no peito, mas eu barrei o Djalma Santos, que na época era o grande nome, né, na posição. Eu fiquei como titular na Copa das Nações e o Djalma Santos ficou na reserva. Então eu acho que foi um bom início de carreira. Lógico. E daí o senhor jogou na Copa de 66? Não. Não chegou aí. Aí foi um caso interessante porque na Copa de 66 foram convocados 46 jogadores. Foi uma
confusão que ninguém entendia nada. Muita interferência política da confederação? Talvez até para agradar todo mundo, né? Foi um grande erro de estratégia da CBF, da CBD na época, porque o Brasil vinha do bicampeonato. E todos acreditavam que o Brasil ia ganhar o tricampeonato. Então, o que se diz é que a CBD, na época, né, queria, numa forma de homenagear os jogadores campeões do mundo de 58 e 62, levar o maior número de jogadores que jogaram nas duas primeiras campeões. E aí foi o grande erro, porque tinha jogadores que já não tinham condições de jogar a Copa de 66. Foi um grande erro. E eu não fui, era titular da seleção, em todos os jogos de treinamentos no Rio. E inexplicavelmente, uma semana antes me cortaram. Até hoje ninguém explica por quê. Então, mas... Maravilhoso, não perdeu a Portugal e não perdeu a Copa do Mundo. Por outro lado, foi bom porque eu não participei do fracasso na Copa de 66. E depois, quando a seleção voltou a se reunir em 68, que houve uma reestruturação, né, e a seleção ficou um ano e pouco sem jogar. E quando eu voltei para a seleção de 68, eu já voltei como capitão. Porque a partir de 67, quando o Zito, que era capitão do Santos, né, se retirou do futebol, aí eu assumi a condição de capitão lá no Santos. E aí me ajudou, né, a voltar na seleção como capitão. E a pergunta que o senhor já deve ter respondido a todos, e aquele gol na final de 70, como foi? O senhor deu muita diabetes depois daquele passe açucarado do Pelé? É o seguinte, a jogada ali, do gol, porque a gente tem que analisar a jogada, porque aquele gol é considerado ainda, por muitos, na Europa principalmente, nos sites lá da FIFA, como o gol mais bonito de todas as Copas, né? Não o gol propriamente, o chute que eu dei, a jogada em si, porque foram 8 jogadores do nosso time tocando a bola, começando com a retomada da bola pelo Tostão, que se recuou para ajudar a defesa. O Tostão recuou para o Piazza para o Gerson, o Gerson para o Clodoaldo, o Clodoaldo para o Rivelino, o Jairzinho, o Pelé e eu. Então apenas o Everaldo, o Brito e o goleiro Félix que não tocaram na bola. Agora, aquilo ali era uma jogada pelo posicionamento do time adversário e o nosso. Era uma jogada que a gente sabia que poderia acontecer em algum momento do jogo. Aconteceu uma vez só, mas a gente sabia. Era só estarmos atentos no momento que surgisse aquela movimentação dos dois times, que a oportunidade de Deus chegar ali apareceria. Nós sabíamos que foi muito falado isso nos dias que antecederam o jogo, né? O Zagallo conversando conosco, mostrando fotografias, né, do posicionamento da defesa dele, né, quando o adversário tinha a posse de bola. Então nós aproveitamos. Quando todo o nosso time foi para o lado esquerdo, o Jairzinho está lá na esquerda, levando o Facchetti, porque naquela época a seleção da Itália jogava marcando homem a homem, né, acompanhava o mesmo. E aí quando a oportunidade apareceu, que eu vi lá de trás, que o Jairzinho estava do lado esquerdo, o Rivelino do lado esquerdo, o Tostão do lado esquerdo, o Pelé do meio para a esquerda, aí abriu um clarão ali daquele lado e eu falei, se der eu vou. Aí eu fui. Subiu um pouquinho minha bola? Toma um solzinho, por favor. Subiu um pouquinho minha bola? Na hora eu nem vi, mas todo mundo diz, né? Mas do jeito que eu cheguei na bola, na passada certa, né? Aí mesmo se a bola não tivesse quincado, né? Não tivesse subido um pouquinho, o chute sairia. Eu não chutava com aquela força toda. Meu chute não era aquilo tudo, não. Pegou quanto velocidade, senhor? Nem que tempo, nem media, né? Não tinha Rede Na Globo. época não tinha eu. Rede Globo medindo. Não tinha tira-tema, não tinha nada disso. E outra coisa, foi você que inventou o beijo na taça de campeão? Pela história que a gente vê. Temos todos. O Bellini foi o pioneiro no levantar a taça, né? Depois do Bellini veio o Mauro. E em 66 o Bob Moore,
Ele levantou com uma das mãos só. Só uma, né? Mas o beijar a taça, essa aí ninguém me tira, foi eu que inventei. Então tá joia. E eu tenho também um fato que não deixa de ser importante, né? Lógico. Era Que o é de trilho todos, ainda, né? que é de todos os capitães que ergueram a taça do mundo, a taça, né? Eu sou o mais jovem capitão que recebeu uma taça. Eu tinha na época 25 anos. Você vê que todos os capitães é 28, 29 para cima. Né? Então é uma marca Lógico, também. é outra marca histórica. Que o senhor criou aí esse ato de beijar a taça ali, né? Um objeto que foi símbolo daquela conquista. Com o desaparecimento da Jules Rimet, assim, houve algum sentimento de tristeza? A gente sentiu, né? Porque é um troféu mais disputado, né, no futebol. Ganhar a Copa do Mundo, receber um troféu que já estava em jogo há tantos anos, né? E que naquele momento que nós ganhamos, ele passou a ser de forma definitiva do futebol brasileiro. E de repente apareceram dizendo que roubaram a taça. Também, sei lá se roubaram mesmo, né? Tem tanta história aí, né? Tem tanta história. Mas no fundo, o que minimiza se é que a taça foi roubada, é a conquista, né? Porque a conquista, essa aí ninguém tinha, essa aí ninguém roubou, né? Tanto que até hoje o Campeonato de 70, a conquista da nossa seleção, todo mundo fala, no mundo inteiro, eu viajo o mundo todo e todo mundo, onde a gente chega, fala da Copa de 70, da seleção, do gol, enfim. O senhor acha que era mais fácil se jogar futebol naquela seleção do que com outros times que o senhor fez parte? Veja bem, era uma grande seleção. Ela era composta, na sua grande maioria, por jogadores muito bons. Né? Isso aí facilita, né? Nós tivemos, além disso, um período relativamente grande de treinamento, foram 3 meses preparando o time. E quando você trabalha um time composto por grandes jogadores, é muito mais fácil, né? Conseguir um entrosamento do que você pegar 11 bons jogadores, mas que não sejam grandes caras, que aí leva mais tempo, né? A gente tem visto aí a própria nossa seleção brasileira, que até hoje não agradou a ninguém. Ele já está há 3 anos jogando. Voltando agora em clubes, como foi jogar no Flamengo? O senhor sabe da estatística assim, de quantos jogos o senhor fez? Eu joguei muito pouco no Flamengo. Eu tenho aqui. O senhor jogou 19 jogos? Não, foi muito pouco. 11 vitórias, 4 empates e 3 derrotas. E essa aqui foi a final, né, que o senhor chegou? Não, eu não joguei. Eu joguei meio campeonato carioca. Joguei um turno com o time do Flamengo. Eu fiz parte do início da formação daquele grande time que o Flamengo viria a ter. Era de ouro. Foi a ideia naquela época de me levar foi isso, para dar um equilíbrio ali atrás, porque era um jogador mais experiente que todo mundo. Eu tinha 32 anos já na época. Numa época que 30 já era velho para jogar futebol. Então eles achavam que seria o equilíbrio ali atrás para ajudar, né, o desenvolvimento daquele time, né, que viria dar muitas glórias lá no Flamengo. E aí eu joguei apenas um meio campeonato carioca, um turno, e fui para o Cosmos. O Cosmos mostrou interesse, aí eu conversei com a diretoria do Flamengo e eles me liberaram. E o Cosmos, como foi lá? Agora foi uma experiência maravilhosa, né? Era o grande time do... Em 77 mesmo? 77, E quem que estava lá dos famosos? O Beckenbauer estava lá? Beckenbauer, Pelé, Quinalha. Não, o Pelé estava lá. E outros bons jogadores. Depois que o Pelé parou, é que foi a grande estratégia dos americanos. Eles já achavam se o Pelé, a preocupação deles era em relação à continuação do interesse do público em assistir os jogos.
E aí eles achavam que o Pelé parando, eles teriam que trazer não apenas um jogador para substituir o Pelé, mas trazer 2, 3, 4, não. E aí começou aí o Neskins, o holandês, o Marinho, o Rivelino atuou em alguns jogos amistosos como convidado, um grande jogador iugoslavo na época, o Bogicevic, jogador extraordinário. E aí continuou lá por... Eu joguei, depois que ela falou, mais 5 anos no Corinthians. Beleza. E sempre um grande público nos jogos, né? E aí como treinador, eu como sou flamenguista, em 83 foi uma beleza, né? Eu depois que eu parei de jogar no Corinthians, eu parei de jogar em outubro de 82. Foi inclusive a final contra o Corinthians, o meu jogo final foi contra o Flamengo. Que eu escolhi que o Flamengo, que tinha sido meu último clube no Brasil, aí eu exigi da diretoria que convidasse o Flamengo para jogar. Foi uma grande festa, lá nos Estados Unidos, bonito, lá em Nova York. E aí eu parei de jogar e continuei vivendo em Nova York. Eu tinha escolinha de futebol, aproveitando o prestígio que eu adquiri como jogador, né? Então foi um maior sucesso. Em todos os lugares que eu ia, cada final de semana a gente ia, como se fosse um circo, né? Moderno, né? Cada final de semana a gente ia para um lugar lá na área de Nova York e New Jersey, né? E ia muita gente, e ganhava uma grana boa, né? Todo fim de semana. E aí eu queria mais continuar ficando lá, morando lá, né? Aí em março do ano seguinte, de 83, eu estava lá no escritório, lá que a gente tinha no escritório. Aí o presidente do Flamengo na época, o Antônio Augusto Bundes de Abranches, estava em Nova York, me ligou, me convidando para almoçar. É um prazer sempre receber o pessoal amigo e conhecidos brasileiros. Aí eu saí de New Jersey, fui lá na ilha, que eu morava na ilha de Manhattan. Aí fui lá almoçar com ele, né? Almoçamos, batemos papo, tá? Ao final do almoço ele me surpreendeu fazendo o convite para ser técnico do Flamengo. Aí eu pensei muito, sabe? Porque o meu pensamento era continuar morando em Nova York, com o trabalho que eu fazia, e mais um camp de futebol que eu ia fazer para o Cosmos também, né? Pensei muito, falei com as pessoas que estavam envolvidas no meu projeto em Nova York, e todos eles me deram força. Não, você tem que ir porque é uma oportunidade. O Flamengo na época era o melhor time do Brasil, estava mal, momentaneamente, né? Por isso que o homem foi lá me convidar, senão não ia me chamar, né? Aí o pessoal me deu força, aí eu vim. E na época, na hora deu certo, né? Deu certo, a gente levantou lá o time. E eu tenho que agradecer ao senhor. Na época eu usei até uma expressão que hoje alguns treinadores usam, que era dar uma chacoalhada no time. O Flamengo precisa dar uma chacoalhada. Nunca ninguém tinha falado isso. Aí o time deu uma guinada. Teve uma reação muito boa, que o time era muito bom, o Flamengo. Jogadores maravilhosos. E aí chegamos e fomos campeões. Tudo bem? Torres, como hoje nós estamos meio corridos, vou encurtar a nossa entrevista, vai surgir mais oportunidades, que vocês estão com um projeto em Cornélio, né? Até eu não vou me alongar nisso. Não vamos gastar tudo. Vamos gastar tudo na nossa... E eu vou fazer uma frase que eu estou fazendo com todos os jogadores. Obrigado, meu amigo, boa sorte nessa nova empreitada de vocês aqui em Cornélio. E espero contar com vocês no meu site, que eu estou montando. E uma frase que eu estou falando para todos os jogadores você faz parte da história do futebol. E eu, Marcelo Diegues, historiador, não vou deixar essa história ser esquecida. Gostaria que você deixasse uma mensagem para mim, para seus amigos, seus familiares e toda a torcida brasileira para o nosso site. Bom, eu desejo a você, Marcelo, toda a sorte. O futebol é uma fonte inesgotável de notícias, né, de acontecimentos, de fatos. E tenho certeza que o site, dentro de pouco tempo, será bastante conhecido, porque você tem uma vantagem, porque você conhece as pessoas do meio, principalmente ex-jogadores famosos, né? Isso aí é uma vantagem. Você sabe que chegar perto dessa gente é um pouco difícil. Porta-voz meu, eu falo que sou amigo do Jean, muita gente conhece. E você está autorizado a partir de hoje a dizer que é meu amigo também. Boa sorte. Para finalizar, eu estou com a camisa do Flamengo. E para meus amigos e amigos do Torres aqui. Valeu, boa sorte.